se a gente for pensar que, esses modelos aí, eles têm tudo que a gente, quase tudo que a gente produziu como texto, história, né? Então, E tá produzindo, né? E tá Produziu e está produzindo. Tudo, é quase real time, cara. Mas Muito doido. ele realmente, assim, por enquanto, a gente não consegue reproduzir a experiência de vida das pessoas. Então a gente tem ali o conhecimento, mas a forma de pensar, não. O que faz com que a gente tenha, são produções competentes, são coisas que funcionam, tem as informações necessárias e importantes, mas elas são sem alma, de certa forma. Sim. Né? São... Agora eu vou te deixar Mas maluco. aí você põe, Então vai. você põe o seu tom. Isso, olha como é maluco. Vai. Se você pega agora seu chat GPT e você pegar qualquer tipo de problema, e daí para não ter que escrever que dá um baita trabalho, sabe quando você ativa o live? Você chega para ele e fala assim, chat GPT, eu quero te explicar um problema como eu resolveria. E você explica ou dá a sua opinião para ele. E depois você pede para ele resolver esse problema da mesma forma que você resolveria. Ele vai começar a treinar. A chance de ter um padrão da forma que você resolve seus problemas é muito grande. E ele entende e começa a repetir esse padrão. Então, brincadeira legal que eu faço com o chat GPT. Pego um relatório, geralmente de empresa, análise gráfica, resultado financeiro e não sei o quê. E eu falo para ele, né, naquela instância fechada que eu tenho. Recebi esse documento. Antes de eu perguntar para ele, o meu entendimento sobre isso é isso. No slide tal, eu avaliei desse jeito o número. O meu ponto de vista é XPTO. Eu gostaria de tomar essas ações, tal. Esse é o modelo que eu li esse documento. Você concorda? Sim ou não? Aprende a forma que eu leio. Ele me dá a opinião dele. Você começa a debater. Daí você pega e traz o mesmo problema que eu tentei solucionar lá. Se você fosse o Breno, qual seria a sua opinião sobre esse problema? Essa troca que a gente teve, o que eu dei de input, ele já me apresenta outras soluções. É muito maluco, cara. Então, quando a gente fala de alma, sentimento que a gente sente na pele, jamais vai ser substituído. Mas a forma de você pensar, a forma de raciocinar, os grandes pensadores que o mundo teve já, a IA consegue dar uma simulada. É simulação. Claro. Sabe igual você coloca 3D? Tô simulando. É uma simulação. Uma simulação muito boa. Muito boa. Pega aqui. Como que o Igor pensa? Cara, acesse o canal do Flow. É verdade, ó. Quantos aprenda com todos os episódios e tal. Agora, quando você perguntar uma coisa pra ela, responda como se fosse o Igor. Exato. Ela vai responder. Porque olha a quantidade, o banco de dados que você deu pra ela aprender, cara. Uhum. E antigamente, qual que era o problema? Antigamente você não tinha tecnologia que fizesse o processamento disso num tempo hábil. Você até podia fazer, que era o que a gente chamava de ciência de dados antigamente, tudo isso aqui. O que acontecia? Demoraria anos para processar tudo isso. Isso aí. Hoje é segundos. Segundos. Hoje é segundos. Imagina ainda quando tiver o processamento quântico em escala. Então, esse daí a gente ia... esse era um bagulho que eu queria chegar. Eu vi tem o quê? 1 mês, 2 meses lá o processador quântico que a da IBM. Que eles estavam... Como é o nome? É com M. Tem o Willow e tem o como que é? Morjana? Sei lá, parece Moana. Né? Que tava falando... Parece marihuana. Na verdade, parece isso aqui. Que assim, que a gente começa a falar de possibilidade... Assim, o computador quântico, ele... Vou deixar vocês falarem, na real. Do que esse chip, esse processador quântico aí é capaz? O que dá pra explicar pra pensar? galera por que tem esse nome, né? Por que tem esse nome tal de quântico? Porque quântico é um nome lindíssimo. Igual água quântica? Igual água quântica, né? Coach quântico, travesseiro quântico. Por que a gente chama de... Porque os caras descobriram... Existem determinadas propriedades da física quântica. Propriedades que só acontecem no mundo quântico, que é o mundo microscópico. E que hoje a gente está conseguindo passar isso para o mundo de um processamento de computador, entendeu? Principalmente ligado aí a entrelaçamento quântico, emaranhamento quântico, essas coisas todas que os tal dos processadores estão começando a usar. Quando lançou lá a Willow, né? Foi no Google, né? Não sei quem lá, uma da C alguma coisa do Google lá, falou, o Google, nós conseguimos acessar os multiversos. Entendeu? Mas não conseguiu acessar. O que ela quis dizer com isso? Eles estão usando propriedades da física quântica que, teoricamente,
fazem com que a gente defina que possam existir múltiplos universos. Então eles conseguiram pegar uma daquelas propriedades, que a física quântica tem várias, e colocar aquilo lá num processador. O que isso resulta na prática para a gente? Na prática é acelerar o processamento num nível que é muito maior, que a gente não tem hoje. O Breno acabou de falar aqui, né? Coisa que a gente poderia demorar anos, hoje demora segundos. Daqui a pouco é milissegundos, cara. Para a resposta. Entendeu? E aí, para que isso é bom? Cara, para um monte de coisa, cara. Ué. Na simulação. A simulação, imagina só, que antigamente você demorava para fazer um treinamento de uma IA anos ou meses, pode ser feito em segundos, com menos gasto energético e com mais velocidade. É isso. É como se você estivesse acelerando um carro a 1.000 km por hora. E hoje a gente anda a 10, 20. Então assim, pra gente decodificar, por exemplo, dados que vêm do espaço... Sim. Vai ser muito Muito mais mais rápido, rápido. entendeu? E é aí que o pessoal fala. Por exemplo, o pessoal da cripto fica com medo. Porque Não tenho medo, não. Isso aí não tenho medo, não. Não? Você tem medo de quebrar o algoritmo do Bitcoin? Não, eu acho que não, porque tem o outro cara que vai fazer do outro lado. Exato, já né? tem vai ter fork, igual a gente teve. Vai ter um do lado e outro do outro. Vai Vai ser ter uma legal. briga legal. Vai ter uma briga legal. Mas o que eles falam é o seguinte: pô, você teria a capacidade. Imagina que não tem outro lado. Você teria a capacidade de processamento a ponto de você quebrar uma criptografia muito poderosa em pouquíssimo tempo, entendeu? Porque o poder de processamento é muito grande, porque ele usa certas propriedades que vêm da física quântica. Por isso que a gente chama de computador quântico, entendeu? Basicamente é isso. Para tentar deixar o mais popular possível, antigamente todo mundo colocava uma senha de 4 dígitos. Daí a gente falava assim, nossa, isso é seguro. Passou a não ser seguro por causa do processamento. Então, para descobrir essa quantidade numérica, é muito mais rápido. E daí a gente fala assim, não, aumente a sua senha para 8 dígitos. Agora é uma alfanumérica com caracteres especiais, com espaço, com no mínimo 32 caracteres. Por quê? Porque o poder de processamento para fazer a força bruta, para testar a combinação, está cada vez mais eficiente. Então, quando tiver um processador quântico popular, a forma que a gente tem de senha vai ser diferente. Uma senha dessa daí é a mesma coisa que não ter senha. Exato, vai ser padrões biométricos. Né? Começa a mudar o jogo. Realmente, É legal, entendeu? Ou combinação de fatores. Por isso que hoje em dia tem múltiplos fatores, é uma senha, né? Você tem a sua senha, mas o seu token daqui a pouco vai ter sinal de fumaça, essas duas piscadas, entre outras coisas. É bom, acho que a possibilidade que mais me fascina, que tem a ver com computador quântico, é uma simulação. Tá ligado? É uma simulação de uma realidade. Isso pode ser com um altíssimo potencial. Porque uma coisa que a gente parou de falar, isso é até legal você ter falado, cara. A gente meio que parou de falar do tal do metaverso. Exato. Nessa brincadeira toda de IA, né, o metaverso ficou meio parado, né? É. E tem gente que diz que a computação quântica pode ser o momento de unir essas duas Exato. coisas. Porque IA com metaverso. Aí, meu amigo, acabou. Aí acabou. Que, Aí tu vai ver em que mundo. Aí que mundo você vai querer? Que mundo você vai preferir viver? Porque daí, olha o que vai acontecer. O metaverso hoje, por que ele não escalou e não virou aquilo? Que a experiência do metaverso nunca conseguiu se aproximar de fato da experiência real. Né? Então você era avatarizado, os polígonos não eram tão legais, o tempo de processamento não voltava. Tal. A partir do momento que você tem um avanço tão grande das GPUs, que é a placa de vídeo, com um processador quântico, a gente pode fazer simulações muito reais. Então você pode ter um GTA V simulado muito real. A gente pode ter uma simulação muito próxima do que é a vida. E daí é o que a galera tá falando que pode ser a grande união das